E se esse despertar às 3h da manhã não for insônia, nem acaso, mas um chamado direto de Deus? Há momentos em que o céu quer falar, mas só o silêncio da madrugada permite ouvir. Neste vídeo, você vai entender por que Deus te acorda quando todos dormem e o que Ele quer revelar nesse encontro secreto com a sua alma. Há momentos em que Deus fala baixinho, em que Ele escolhe não usar o barulho do mundo, nem os ruídos da rotina, mas o silêncio absoluto da madrugada. E é nesse exato instante, quando o relógio marca 3 da manhã, quando tudo está quieto, quando ninguém mais vê, ouve ou espera, que Ele te desperta. Não por acaso, não por insônia, mas por propósito. É como se o próprio céu soprasse o seu nome no meio da escuridão, chamando você para algo que ainda não foi revelado, mas já está em movimento. Muitos ignoram esse horário. Pensam que acordar nesse momento é apenas o resultado de uma mente agitada, de um corpo cansado, de um acaso qualquer. Mas quem anda com Deus aprende a perceber que nada é apenas por acaso quando se trata dele. Acordar às 3h da manhã pode ser sim um chamado divino, um convite para se aproximar, para sair da superfície e entrar nas águas profundas da intimidade com o Pai. Porque há coisas que Ele só revela no silêncio. Há respostas que só se ouvem quando tudo ao redor adormecer. É nessa hora em que os céus estão abertos para o espírito atento, em que a presença de Deus é sentida com mais nitidez, em que o coração, livre das distrações, se torna terra fértil para a voz dele ecoar. É como se Deus dissesse: agora que nada mais está competindo com a minha voz, posso te falar o que durante o dia você não teria tempo ou sensibilidade para ouvir. E você sente que aquele despertar é diferente, que há um peso de eternidade pairando sobre esse momento. No Antigo Testamento, vemos Deus chamando Samuel de madrugada, um jovem que dormia no templo, mas que ainda não conhecia pessoalmente a voz do Senhor. E mesmo assim, foi despertado, repetidas vezes, até que, orientado por Eli, ele respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Talvez hoje você esteja vivendo esse mesmo tipo de chamada. Deus te acordou porque quer falar. E a pergunta que fica é: você está disposto a ouvir? Acordar às 3h da manhã, então, não é só um incômodo, é um privilégio. É um sinal de que o céu te convida para uma conversa particular. E você não precisa entender tudo, só precisa levantar com fé, se colocar diante dele com humildade, reconhecer que, mesmo sem saber porquê, você sente que algo está acontecendo. E está. Porque o Deus que te desperta na madrugada é o mesmo que está preparando algo profundo dentro de você. Este é o começo de uma jornada diferente. Uma jornada de comunhão, de escuta, de entrega. E tudo começa com uma simples decisão: responder ao chamado. Porque, no final das contas, Deus não está apenas tentando te acordar do sono físico. Ele quer despertar algo dentro de você. Algo que estava adormecido. Algo que Ele deseja ativar. E a hora é agora. Existe uma beleza misteriosa na madrugada. Enquanto o mundo repousa, enquanto os carros se calam, enquanto as notificações cessam e as luzes se apagam, algo no céu continua em movimento. É nesse espaço entre o silêncio da terra e o sussurro do divino que Deus fala com mais nitidez. Não porque Ele não fale durante o dia, mas porque nesse horário finalmente conseguimos ouvir. Quando tudo se cala por fora, a alma ganha espaço para escutar. Por dentro, quando o mundo dorme, as distrações perdem força, a mente desacelera, o corpo não está correndo, respondendo, resolvendo, e de repente aquilo que parecia distante se aproxima, a presença de Deus, não de forma barulhenta, mas sutil, como um vento que entra pelas frestas, como um pensamento que se torna oração, como uma presença que silencia até o medo. E então entendemos, não estamos sozinhos. Alguém nos acordou com propósito e está ali. Foi assim com tantos ao longo das Escrituras. Jacó, ao acordar de um sonho durante a noite, disse:
Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28:16. Quantas vezes isso também é verdade para nós? A presença já estava ali, a voz já sussurrava, mas o ritmo do mundo nos impedia de perceber. Até que Deus, em sua paciência, nos chama de madrugada, para que vejamos, para que sintamos, para que voltemos. E há algo ainda mais precioso. Esse é um horário em que poucos estão buscando. É um tempo de intimidade rara, de exclusividade espiritual, de profundidade. Deus não desperta todos às 3 da manhã, mas quando Ele desperta você, é porque quer algo mais. Não apenas que você fale, mas que o ouça. Não apenas que você peça, mas que o conheça. Porque há coisas que o Pai só revela aos que param tudo para estar com Ele, mesmo quando isso significa interromper o próprio sono. Nesse momento, a sua sala vira santuário, seu quarto vira altar, sua respiração vira oração. O lugar onde você está se torna solo santo. E não porque houve música, luz ou multidão, mas porque o céu decidiu visitar o seu espaço no tempo em que o mundo estava dormindo. E nesse lugar, Deus fala, às vezes com palavras, às vezes com silêncio, mas sempre com presença. E se você foi acordado hoje, não é castigo. É convite. Deus te chama para sair do comum, para ouvir o que outros não ouviram, para receber o que só é liberado na intimidade. Porque quando o mundo dorme, o céu fala, mas só ouve quem decide levantar, só recebe quem se dispõe, só entende quem escolhe ficar desperto com o coração atento. E é ali, entre a escuridão da noite e a luz do céu, que nascem os encontros que mudam tudo. Durante o dia, tudo é movimento. Pessoas falam, tarefas acumulam, prazos apertam, telas piscam. Nossa atenção se divide em 1000 direções, e mesmo quando tentamos focar em Deus, é como se o ruído do mundo não permitisse. Há sempre algo para resolver, responder, correr atrás. E nesse turbilhão, coisas profundas vão sendo empurradas para os cantos da alma. Dor não processada, dúvidas não respondidas, medos abafados, sonhos esquecidos. Mas quando a madrugada chega e tudo para, essas camadas vêm à tona. O silêncio não apenas acalma, ele revela. E isso pode ser desconfortável, porque é nesse momento em que estamos a sós com nossos pensamentos que Deus nos mostra aquilo que evitamos enxergar. Aquilo que o ritmo acelerado escondeu, mas que o Espírito Santo deseja curar. Ele puxa, com delicadeza, as dores escondidas, as perguntas não feitas, os desejos não confessados, não para nos expor, mas para nos transformar. Talvez você acorde às 3 da manhã e perceba um aperto no peito, uma inquietação que não sabe explicar, uma lágrima sem nome. É Deus trazendo à superfície aquilo que precisa ser tratado. É o Espírito sondando seu interior e dizendo, agora que tudo está quieto, deixa eu te mostrar o que você tem carregado. E Ele não faz isso para te condenar. Pelo contrário, é o começo de uma cura que só pode acontecer no íntimo. O salmista diz, de noite examino o meu coração. Salmo 77:6. Há coisas que só conseguimos ver à luz do silêncio. Às vezes, Deus nos tira do sono não para nos punir com cansaço, mas para nos dar clareza. Porque quando tudo está escuro do lado de fora, Ele começa a iluminar por dentro. E essa luz expõe, mas também aquece, revela, mas também conforta. Deus está mais interessado no nosso interior do que no nosso desempenho externo. E, na madrugada, Ele nos encontra onde somos mais reais. É nesse ambiente de silêncio que Ele nos convida a abrir os baús fechados da alma, a conversar sobre aquilo que evitamos, a entregar o que guardamos por medo. E ali, Ele toca, Ele sara, Ele ensina. A madrugada se torna um espelho e a presença dEle, um bálsamo. Você começa a enxergar suas próprias dores com os olhos da graça, e aquilo que parecia um fardo insuportável
começa a se tornar testemunho. A oração às 3 da manhã não é sobre repetir palavras, é sobre deixar que Deus te revele o que o dia escondeu. E no processo, você não apenas vê, você muda, você entende, você amadurece, porque a noite em silêncio com Deus vale mais do que 1000 dias de agitação sem Ele. E é assim que Ele começa a transformar sua vida, iluminando a alma no momento em que o mundo não está olhando. Há algo de especial, quase sobrenatural, em se levantar na madrugada para orar. É mais do que disciplina, é mais do que fé. É uma resposta a um mover espiritual que acontece enquanto o mundo dorme. A Bíblia, repetidamente, mostra homens e mulheres que se levantavam de madrugada para buscar a Deus e encontravam mais do que respostas. Encontravam revelação, livramento, direção, renovo. A madrugada, quando consagrada ao Senhor, se torna um campo fértil para encontros profundos com o céu. Jesus é o maior exemplo. Marcos 1,35 nos diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O próprio Filho de Deus, em sua humanidade, buscava o Pai enquanto o mundo dormia. Ele sabia que naquele momento de silêncio, longe dos aplausos das multidões, das demandas, o céu estava acessível. Era ali que ele recebia força, direção, sabedoria. Se Jesus orava de madrugada, o que nos faz pensar que conseguiremos viver uma vida cheia da presença sem seguir esse caminho? A oração da madrugada não é apenas simbólica, ela carrega um poder espiritual real. É um tempo em que o mundo espiritual está mais sensível, em que as barreiras do cotidiano estão baixas, em que as distrações foram silenciadas. É como se o céu dissesse: agora é o momento. Quem quiser me encontrar, me encontrará. E aqueles que atendem a esse chamado acessam dimensões que não se alcançam com pressa. Eles não apenas oram, eles atravessam, tocam o invisível, se conectam ao coração de Deus. É por isso que tantos testemunham revelações recebidas durante esse período. Sonhos proféticos, palavras de conhecimento, direções inesperadas, cura interior, libertação. Emocional. É como se a madrugada abrisse uma janela espiritual que durante o dia se fecha. E quando você se levanta nesse horário para orar, está dizendo com a sua vida: Senhor, Tu és mais importante que meu descanso. Estou aqui, acordado, não por religiosidade, mas por fome. E Deus responde a essa fome. Ele não ignora o coração que o busca na escuridão. Ele se manifesta, às vezes em lágrimas que descem sem explicação. Outras, em paz que preenche o quarto. Em outras ainda, em silêncio, carregado de presença. Mas sempre em comunhão, sempre em profundidade, porque a oração da madrugada não é sobre sentir algo, é sobre estar com alguém, é sobre permanecer no lugar onde poucos ficam, mas onde Deus se revela como poucos conhecem. Esse é o convite que a madrugada faz. Levante-se, ore e atravesse o véu. Não para pedir, mas para estar, para ouvir, para se alinhar, porque a madrugada pode ser cansativa para o corpo, mas é gloriosa para o espírito. E quem a consagra a Deus, logo entende. Há portais que só se abrem para quem ora quando todos dormem. Há céus que só se rasgam para quem se dobra em secreto. E há uma unção reservada para quem, em plena escuridão, escolhe buscar a luz. Deus não desperta alguém na madrugada por acaso. Quando Ele te chama nesse horário, é porque há algo específico que precisa ser dito, algo que não pode ser ignorado, algo que só pode ser compreendido na quietude. Ele conhece a sua alma como ninguém, sabe o que você está enfrentando, o que você não fala para ninguém, o que esconde até de si mesmo. E é por isso que, enquanto todos dormem, Ele vem. Ele vem para falar com você de forma única, pessoal, direta. A madrugada é o tempo do sussurro, e Deus sussurra porque está perto. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Precisa apenas que você esteja disposto a escutar. E o que Ele quer te revelar? Muitas vezes é direção. Um passo que você não sabe se deve dar. Uma decisão que precisa de paz.
um caminho que parece nebuloso. Ele pode trazer clareza onde tudo parece confuso. Outras vezes é consolo, uma dor que está ali há tempo demais, uma perda não resolvida, uma angústia que te visita à noite e te cala de dia. Mas também há noites em que ele vem para revelar o que precisa ser transformado. Um pecado escondido, uma postura endurecida, uma raiz de amargura que ainda vive no coração. E em vez de julgamento, ele traz luz. Não uma luz que expõe para envergonhar, mas uma luz que cura, que aquece, que liberta. Porque Deus não desperta você para acusar. Ele desperta para restaurar, para tratar a alma como só o Pai sabe fazer. Talvez ele queira te lembrar de algo que você esqueceu, uma promessa antiga, uma palavra que você duvidou, um chamado que você abandonou por medo ou cansaço. Deus fala de coisas grandes na madrugada, porque ele sabe que nesse tempo seu espírito está mais atento, e quando ele revela, ele também prepara. Ele não te mostra algo apenas para te informar, mas para te conduzir. Às vezes, ele não fala com palavras, fala com presença. Você se vê acordado, ajoelha-se e não diz nada, e mesmo assim sente tudo. Sente que não está só, que há um amor maior do que a dor, que há uma graça maior do que a culpa, que há um propósito maior do que o cansaço. E então você entende, Deus está aqui, comigo, agora, e Ele quer mais do que me dar algo, Ele quer me transformar. Quando todos dormem, Deus revela o que, no barulho do dia, passaria despercebido. Ele escolhe esse tempo para te separar, para te chamar à parte, para te preparar para coisas que você ainda não imagina. E se você está sendo acordado por Ele, não tema, receba, porque o que Ele quer te revelar na madrugada pode ser o começo de uma nova estação. Uma estação de cura, de intimidade, de recomeço. Uma estação que só nasce quando a alma diz: fala, Senhor, teu servo ouve. Deus te despertou, te chamou em silêncio, fez o coração apertar, os olhos abrirem, o espírito se agitar. Agora, o que fazer com isso? Como responder a esse chamado? Divino que interrompe o sono, que invade a madrugada com propósito? A resposta não está em gestos grandiosos, mas em posturas sinceras. Porque o que Deus busca não é espetáculo, é entrega. Não é perfeição, é presença. Ele quer que você esteja ali, com o coração inteiro, disposto a ouvir, a render-se, a confiar. A primeira forma de responder é com disponibilidade. Levantar mesmo sem entender, mesmo sem vontade, mesmo com sono. Porque a obediência vale mais que a compreensão. Às vezes, Deus só quer ver se você está disposto a sair da comodidade para estar com Ele. E é nesse simples ato, sair da cama, se ajoelhar, abrir os lábios ou apenas o coração, que o céu começa a se mover. Disponibilidade é dizer: Senhor, estou aqui. Não sei o que fazer, mas sei que preciso de Ti. A segunda resposta é intimidade. A oração da madrugada não precisa de palavras bonitas. Precisa de verdade. Fale como quem conversa com o Pai, com respeito, mas também com proximidade. Fale das suas dores, das suas perguntas, dos seus medos, daquilo que não faz sentido. Deus não se impressiona com performance. Ele se move pela vulnerabilidade. É quando você para de tentar parecer forte e simplesmente se derrama que Ele age com mais profundidade. Depois, vem a escuta. O silêncio também é oração. Há madrugadas em que você fala pouco e Deus fala muito. Outras, você só chora e Ele te acolhe. Outras ainda, tudo o que acontece é um sentimento de paz inexplicável. Respeite o modo como Deus escolhe se manifestar. Não exija respostas imediatas. Apenas esteja presente. Fique ali. Diga com o coração: fala, Senhor. Eu não quero te dirigir, quero te seguir. Não quero te usar, quero te obedecer. Também é essencial ter gratidão, mesmo antes de qualquer resposta.
mesmo sem entender o motivo do chamado. Agradeça por estar vivo, por ter sido lembrado pelo céu, por ter sido separado para esse momento. A gratidão abre o coração para perceber o que muitas vezes passa despercebido. Ela prepara o solo da alma para receber a semente do Espírito. E por fim entrega, diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Não com medo, mas com fé. Porque a vontade de Deus pode parecer misteriosa, mas ela sempre será melhor do que qualquer plano nosso. A madrugada é o lugar onde você para de lutar com Deus e começa a caminhar com Ele. É onde os planos pessoais são colocados no altar e os planos eternos começam a se revelar. Essa é a resposta que muda tudo. Levantar-se, ajoelhar-se, calar-se, ouvir, agradecer, entregar. Porque Deus não te acordou para que você volte a dormir igual. Ele te acordou para te transformar. E toda transformação começa com um coração que diz: eis-me aqui. Senhor, neste silêncio profundo da madrugada, quando tudo ao meu redor descansa, meu coração se desperta para ti. Sei que não acordei por acaso. Não foi o acaso que me tirou do sono. Foi o teu chamado. E agora, diante da tua presença, com os olhos ainda cansados, mas com a alma desperta, eu digo: fala, Senhor. Teu servo ouve. Não venho com muitas palavras, venho com verdade, com sede, com o coração aberto e as mãos vazias, esperando que o Senhor me preencha. Talvez eu não entenda o motivo desse despertar, talvez eu nem saiba como orar direito agora, mas sei que tu estás aqui, e isso basta. Tua presença já é resposta, já é consolo, já é direção. Se há algo que o Senhor quer me mostrar, mostra. Se há algo que precisa ser quebrado dentro de mim, quebra. Se há algo que precisa ser curado, cura. Se há algo que precisa ser revelado, revela. Eu não quero apenas viver mais um dia. Eu quero viver debaixo da tua vontade. E se for na madrugada que o Senhor escolheu falar comigo, então aqui estou. Obrigado por me chamar, por não me esquecer, por não me deixar entregue ao meu próprio caminho. Obrigado por esse momento secreto em que o céu se inclina para ouvir a minha voz e a tua presença me envolve como um manto. Eu reconheço que preciso de ti mais do que de respostas, mais do que de solução. Preciso do teu olhar sobre mim, da tua voz dentro de mim, do teu espírito me guiando. Senhor, eu te entrego agora tudo o que sou, meus medos, meus sonhos, minhas dúvidas, meus pecados. Me esvazio de mim para que tu possas me encher. Quero sair desta oração diferente de como entrei, com mais paz, com mais fé, com mais intimidade contigo. Que essa madrugada não passe em vão, que ela marque meu espírito, que ela seja um divisor de águas. Fica comigo, Senhor. Continua falando, continua moldando, porque mesmo que o sono volte, eu não quero adormecer espiritualmente. Quero andar contigo em cada passo do dia que nascerá. E quando vierem as lutas, lembra-me deste momento. Lembra-me da tua presença aqui, agora. Que tudo em mim diga: o Senhor está comigo, e é o suficiente. Em nome de Jesus eu oro, e escuto, e confio. Amém. A oração foi feita, o coração se derramou, as palavras foram ditas, ou talvez silenciadas. A presença de Deus foi sentida, ou apenas crida. E agora? O que fazer depois que a madrugada termina? Depois que o céu falou no secreto? Depois que o Espírito foi tocado enquanto o mundo ainda dormia? A resposta não está em um ritual, está em uma postura. O que você faz depois da oração é o que revela se Deus realmente ocupou aquele espaço ou se foi apenas um momento isolado. A primeira coisa a fazer é guardar no coração o que foi vivido. A presença que te visitou na madrugada não deve ficar presa ali. Ela precisa caminhar com você. Por isso, não permita que o nascer do dia apague o que o Espírito gravou na alma. Relembre as palavras, os sentimentos, a paz. Medite sobre o que Deus te mostrou, mesmo que ainda não entenda tudo. Porque o fruto da madrugada aparece ao longo do dia, nos detalhes, nas atitudes, na forma como você reage ao que antes te desequilibrava. Depois da oração,
vem a obediência prática. Se Deus te trouxe uma direção, siga. Se Ele te chamou ao arrependimento, mude. Se Ele te consolou, confie. A madrugada não é um fim em si mesma, é um começo, é o momento em que Ele planta. E o resto do dia, ou da vida, é o campo onde a semente precisa crescer. Deus não te acorda para te entreter espiritualmente. Ele te acorda para te alinhar com o céu, para que a sua caminhada reflita aquilo que foi recebido em secreto. Também é importante manter o espírito sensível. O que começa na oração precisa continuar na comunhão. Permaneça ouvindo, permaneça atento. Uma canção pode reforçar o que foi dito. Uma conversa pode confirmar o que foi mostrado. Um versículo pode iluminar aquilo que ainda parecia escuro. Quando você ora de madrugada, é como se ativasse uma frequência espiritual que precisa ser mantida, com reverência, sensibilidade e perseverança. E por fim, volte a esse lugar sempre que o Espírito chamar. Nem toda madrugada será igual. Nem todo despertar terá respostas. Mas cada uma carrega um convite. Vem, tenho mais. E quanto mais você responde, mais profundo se torna o relacionamento. A alma se fortalece, a mente se aclara, a fé amadurece. E então você entende que a oração das 3h da manhã não é sobre um horário mágico, é sobre um Deus real que te ama tanto que decide te encontrar quando todos os outros estão dormindo. O que fazer depois da oração? Viva com o coração rendido, caminhe com os olhos voltados para o céu e carregue dentro de si a certeza de que, naquela madrugada, algo eterno foi depositado em você. Porque quem é tocado por Deus enquanto o mundo dorme, jamais volta a viver do mesmo jeito. Quando Deus te desperta na madrugada, não é apenas para orar, é para transformar. É um chamado à intimidade, à escuta, à rendição. Se Ele te acordou às 3 da manhã, é porque confia que você vai responder. E quando você responde, o céu se move, a alma se alinha e o coração encontra descanso. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Fala, Senhor, teu servo ouve. E se conhece alguém que também tem sido despertado por Deus, envie este vídeo como resposta. Curta, inscreva-se no canal e continue com a gente, porque Deus ainda tem muito a te revelar.